Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Não dá para falar em conservação ambiental sem olhar para o lado social, ou seja, considerar a realidade regional, cultural e econômica das pessoas que vivem naquele ambiente. Quem afirma é a ecóloga Cristina Toffoli, coordenadora de programas da Coalizão Pontes Pantaneiras, iniciativa que soma forças para garantir a produção sustentável num dos biomas mais encantadores do planeta. Certa de que o Pantanal tem tudo para ser o grande exemplo de sustentabilidade no mundo, a ambientalista destaca a importância da pecuária na preservação da biodiversidade do local, reforçando que o diálogo multissetorial é peça-chave para derrubar barreiras e promover avanços. Cristina Toffoli, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Eu costumo sempre abrir o programa, falando que todo mundo tem uma agenda corrida, mas essa foi no suor aqui mesmo. Faz um bom tempo que a gente está combinando esse bate-papo. A Aline sempre nos auxiliando aí na administração, tentar coincidir as agendas. E felizmente, conseguimos, inclusive numa semana que é muito simbólica quando a gente fala de meio ambiente, de biodiversidade. A gente está iniciando essa semana a COP29 lá no Azerbaijão. Não vamos falar especificamente dela com muita profundidade, mas vamos falar também um pouquinho sobre a COP da Biodiversidade número 16, que foi na Colômbia, que vocês participaram. Daqui a pouquinho o pessoal vai ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria te agradecer. Então, fiz essa introdução aqui para falar dessa correria e o quanto é muito bacana poder contar com a tua participação aqui, também enriquecendo o nosso conhecimento no podcast do Patrone. Seja bem-vinda. Como é que você está? Obrigada, Patrone. Olá, pessoal. Eu queria agradecer o convite, e essa dança de agendas que a gente teve que fazer para conseguir marcar. Então, obrigado pelo convite, obrigado também pela disponibilidade de horário para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Maravilha, vamos conversar bastante. Antes, Cris, eu queria agradecer mais uma vez você, e antes da gente começar a aprofundar os assuntos, eu queria, por tradição aqui no podcast, conhecer um pouquinho mais da Cristina Toffoli, Quem é a Cristina? De onde é a sua origem? Como começa a tua vida? Olha, Patrone, eu sou quase cigana. Uma das coisas mais difíceis é perguntar assim, de onde você é? Eu falo, ai meu Deus, o que eu respondo? Eu moro em Campinas atualmente, vamos começar assim. Moro em Campinas, mas eu mudei muito. Meu pai era administrador de empresas e sempre aproveitou as oportunidades de mudança de trabalho que surgiu na vida e a família foi junto. Então eu nasci em São Paulo. Meu pai é do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. A avó dele, a mãe dele tinham fazenda também lá no interior de São Paulo. Mas aí acabou indo para São Paulo, traçou uma trilha mais urbana. E aí eu nasci em São Paulo mesmo. E aí com 4 anos eu mudei para Salvador. Com 8 fui para Fortaleza. Voltei para São Paulo com 15. Então é bem corrido. E aí eu entrei na faculdade. Fui fazer faculdade no interior de São Paulo aos 19. E aí depois eu não parei. Fiquei mudando. Mudei mais pro interiorzinho ainda. Lá em Teodoro Sampaio, na região do Pontal do Paranapanema. Quase na divisa do Mato Grosso do Sul. Menos de 100 quilômetros, da divisa. Morei lá também 5 anos. Depois morei em Manaus, na Amazônia, no interior do Amazonas eu morei também, uma cidade chamada Novaiirão. E voltei para Campinas, que é aqui perto da sede do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é onde eu trabalho desde que eu me formei, Desde 2004 eu trabalho no IP. Então, boa parte das mudanças, além da família, foi também por causa do trabalho, que eu trabalho há mais de 20 anos no IP. E aí, profissionalmente, agora, falando um pouquinho também, eu sempre trabalhei com conservação, de biodiversidade, muito focado em espécies, mas sempre olhando para as pessoas, sabe, Patrone? E no contexto da região que você mora, que eu estava morando, que eu estava trabalhando, Então, no Pontal do Paranapanema era um contexto, na Amazônia outro contexto, agora a gente trabalhando no Pantanal tem outro contexto. Então, é sempre olhando para a conservação da natureza, das espécies, mas sem esquecer dos seres humanos, da parte social, que é tão importante para a gente. Não tem como a gente conservar a natureza, sem olhar para as pessoas. Exatamente. Acho que você já trouxe aqui o recado central aqui do nosso bate-papo, para quem está nos ouvindo, que é justamente isso. Não adianta você falar em conservação sem olhar para o social, sem olhar para as pessoas, Muito se fala em ações verticais e esquecendo desse ponto central, E, obviamente, a gente vai falar sobre isso aqui. O Pantanal é um dos grandes exemplos disso, Você tem que respeitar as tradições, considerar também o modo de vivência dos pantaneiros, de quem está por lá, para que você proponha ações e assim também nas demais regiões do país. Me fala um pouquinho sobre a escolha do teu curso, da faculdade, o que te levou a isso, e costumo sempre perguntar qual a relação, a primeira ligação das pessoas que participam do podcast com o campo. Você já deu uma dica aí, Tinha ali um pouquinho de fazenda na família. Eu sempre gostei muito de natureza, sempre, desde pequena.
né? Morava na praia, tive o privilégio, né, de ser uma criança na praia, que é privilégio mesmo. Eu vejo agora meus filhos não estão na praia, eu vejo a diferença. E sempre muito em contato com a natureza, que facilita, né, quando você está na beira do mar. E muito pequenininha eu queria ser médica, mas logo já mudei para querer ser bióloga. E aí vou ser bióloga, veterinária, fiquei na dúvida desses dois. E aí resolvi pela biologia há muito tempo, muito novinha. E aí teve uma viagem que eu fiz, Patrone, que eu fui para um parque na Ilha do Cardoso. Parque Estadual da Ilha do Cardoso, é no sul de São Paulo, divisa com o Paraná, lá no sulzinho do litoral de São Paulo. E lá eu conheci um caiçara, uma comunidade tradicional, um morador tradicional da ilha, né? E que ele mudou minha vida, porque eu falo isso sempre que eu posso, é o Luiz Antônio Neves. Ele, ele, quando eu vi, né, o estilo de vida dele, morando lá em contato com a natureza, ele e a esposa dele, numa praia enorme, só os dois, um acordo, né, com o parque, porque parque você não pode ter gente morando dentro, mas eles tinham um acordo lá para poder morar. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com a natureza, mas olhando para as pessoas também. Foi lá atrás, eu tinha 18 anos, antes de entrar na faculdade. E aí, ao longo do terceiro, isso foi do segundo ano do ensino médio para o terceiro. E aí, no terceiro ano, descobri a faculdade de ecologia. Eu falei, pronto, é essa que eu vou fazer. Porque aí eu consigo olhar para as pessoas e para a natureza. A biologia eu achava que era muito voltada para a natureza. Eu sei que tem muitos biólogos que trabalham a parte social. E quando a gente fala da parte social, é sempre considerando cultura e economia, né? As pessoas precisam sobreviver para estar bem socialmente. Então, eu falo social nesse sentido amplo, tá? Só para contextualizar. E é isso, são o seu Antônio Neves, lá da Ilha do Cardoso, comunidade tradicional caiçara, que fez a me abrir os olhos para essa questão, né? Porque eu estava no ensino médio, eu estava em São Paulo, né? Contexto urbano, foi bem difícil para mim, inclusive, que não me adaptei àquele mundo muito grande. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar isso, que eu nem sabia, né? Que hoje em dia eu sei que chama socioambiental, quando você olha para as pessoas e para a natureza, mas naquela época eu não sabia. Eu falei, eu quero trabalhar com gente e natureza. E aí eu descobri a faculdade de ecologia, e aí foi a que eu cursei. Que maravilha, que maravilha. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Como é que inicia a sua vida profissional, né? Até a gente chegar no IP, e aí, claro, o nosso foco de hoje, que é a Coalizão Pontes Pantaneiras. No IP eu cheguei, o IP era, durante a minha faculdade eu ouvia muito falar, né, do IP, era uma referência. Inclusive tinha esse trabalho lá no Pontal do Paranapanema tem um trabalho até hoje, né? Com os proprietários rurais, com os assentados também, né? Trabalha com a população rural, né? A população local lá, são os proprietários e os assentados rurais. Então eu ouvia muito falar do trabalho do IP. E aí quando eu fui fazer o mestrado, entrei em contato com o Cláudio Pádua, né? Que na época era diretor científico do IP, um dos fundadores da instituição. E uma das pesquisadoras, né, a Patrícia Médici, que também trabalha aí no Mato Grosso do Sul com um projeto de conservação das antas, para fazer meu mestrado junto do IP. E aí eu cheguei como uma pessoa, uma pesquisadora associada e nunca mais fui embora. Que maravilha. E aí, Cris, vamos já então iniciar o foco agora na Coalizão Pontes Pantaneiras, né? Quando a gente fala coalizão, a gente já entende, né, subentende-se que é uma junção de esforços aí, uma junção de forças, né? Eu queria que você nos explicasse a origem, né, dessa coalizão e a proposta principal que vocês trabalham. Patrone, a coalizão, a ideia dela surgiu em 2018. E ainda eu estava trabalhando na Amazônia nessa época, não participei dessa oficina. E teve uma oficina que foi realizada na UFMS, que envolveu governo, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, e proprietários rurais, e foram discutir como a gente pode promover a conservação e a sustentabilidade do Pantanal. E nessa oficina, uma das coisas que surgiu mais evidente é a dificuldade de diálogo, né? A gente ter troca entre setores, né? Como isso prejudicava a conservação e a sustentabilidade do Pantanal. Então, aí veio a pandemia, né? Todo mundo ficou meio perdido, aquela coisa que foi completamente inesperada na vida de todo mundo. E aí, no final de 2022, algumas instituições, o IP participou, né? Apesar de eu não estar, o Rafael Chiaravalotti estava na oficina. Algumas das instituições que estavam presentes começaram a conversar para organizar um grupo para trabalhar questões técnicas para a conservação e sustentabilidade, baseado em discussões e troca, em colaboração dos moradores locais. E aí foi assim que nasceu a Coalizão Pontes Pantaneiras. Então, tem 4 instituições
que é o comitê executivo mesmo, né, do Pouso Pantaneiras, que faz a coisa acontecer, que toma as decisões principais, que é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, a Embrapa Pantanal, a Universidade College de Londres, que o Rafael Chiaravalotti, que era do IP, passou num concurso lá para ser professor e foi para lá, então agregou mais uma instituição, e o Smithsonian, que é uma instituição americana de pesquisa e conservação muito conceituada no mundo todo. Então essas 4 instituições tomaram a decisão, vamos começar a trabalhar essa questão do diálogo, né? Vamos trazer, vamos conversar com as pessoas. E a partir daí a gente vê ações técnicas, né? Porque a gente também trabalha muito com a parte técnica, sabe, Patrônio? Quando a gente vai olhar e conversar com o governo para influenciar a política pública, olhando para o conhecimento que foi gerado, para o saber. E aí o diálogo com os moradores locais, tanto os proprietários de terra, ou dependendo de onde a gente estiver trabalhando, as comunidades ribeirinhas, trazer, né, o conhecimento, o saber, o que as pessoas estão pensando, o que está sendo necessário para as ações do Pontes. Então, a gente tem um trabalho muito de base de dialógica, sabe? De conversar, escutativa e construir junto, né? Um trabalho de colaboração, a gente construir junto as ações. Nada é muito... Tem algumas ações, algumas decisões que tem que ser agora, é a gente que toma, mas estrategicamente, né, o que a gente vai fazer para a conservação e sustentabilidade do Pantanal é muito... com base na construção colaborativa, no diálogo. Maravilha. E aí o nome, né, sugere tudo isso, né? Pontes Pantaneiras, né? Ou seja, a coalizão é você unir forças buscando, né, chegar a um bem comum, a uma ideia comum, né, a um grande objetivo. E aí vocês utilizam a palavra pontes, né, que eu acho que sintetiza tudo isso. E aí me diz uma coisa, Cris, eu queria que a gente entendesse qual é a realidade do Pantanal hoje, né? Como vocês enxergam o Pantanal? O que a gente está vivenciando atualmente lá? A gente vê o Pantanal com um potencial muito grande de ser exemplo de sustentabilidade no mundo. Existe a produção pecuária, né, tradicional, de séculos, que estão aí já, né, e que manteve a conservação da biodiversidade. É um dos biomas brasileiros mais conservados, mesmo com mais de 90% do seu território em áreas produtivas de pecuária. Então, assim, a gente enxerga muito esse potencial, sabe, de ser exemplo mesmo, Brasil. Como que a gente pode atrelar conservação e produção do jeito que a gente mantenha a biodiversidade, a cultura, que é tão importante também. E super relacionado com a natureza, né? Se a gente for ver a cultura do lugar, a comida, os modos de vida estão totalmente relacionados, né, com o ambiente onde a gente mora. E aí tem alguns desafios agora, né? Muito relacionado com a mudança do clima, né? A gente está em 2024, previsão, até agora já tem 1,5 grau de temperatura acima do que a média antes da Revolução Industrial, né? Então isso já é uma luz vermelha que acende. E aí tem alguns desafios que o Pantanal está enfrentando por causa das mudanças do clima. Mas que também o pantaneiro sabe lidar, Patrônio. Se a gente for olhar para o pantaneiro tradicional, antigo, e lá conversar com os avós, os tios, os pais... Na década de 60 e 70 teve uma seca muito grande no Pantanal e que foi manejada, né? Também, então, é importante a gente pensar nesse desafio que a gente está vivendo agora, olhar para a cultura e ver como que será que foi enfrentado, né? Como que lá atrás, quando não se falava em mudança do clima, que foi um ciclo que aconteceu de seca maior, né? A questão das queimadas foi enfrentada, né? Como o pessoal lidou com isso? Então aí a gente volta também, né, para o diálogo e para a cultura. Vamos olhar também para isso. Mas tem esse desafio, né? E aí não é só para o Pantanal, é para o mundo todo. E para a produção rural no Brasil toda vai ser prejudicada. E a alimentação e tudo, né? Se a gente não conseguir frear essas mudanças do clima que estão acontecendo agora, vai ter um impacto muito grande na produção rural brasileira, que é o que move economicamente o país também, né? Então a gente tem essa preocupação. Tem que olhar para a questão econômica do país todo também, né? Eu acho que assim, a pergunta que eu vou te fazer agora, a resposta acredito que seja óbvia, mas eu vou te perguntar para te ouvir falando, tá? Você acha que falta realmente ouvir as pessoas que estão lá? Ouvir essa experiência, essa herança cultural, né? Essa sabedoria prática de vivenciar as mudanças e, claro, buscar soluções? Não vamos comparar uma mudança climática de agora com o que foi no passado, né? Não é a mesma coisa, mas assim, o fim acaba se tornando o mesmo, né? O resultado acaba se tornando muito parecido. Falta isso, de uma maneira geral, quando se fala sobre o Pantanal, por exemplo, e que isso vai servir como também ponto para que se fale em outros biomas? Patrônio, eu penso que falta no geral, isso não só no Pantanal, sabe? A gente ouvir as pessoas e a gente dialogar com outras pessoas que não sejam nossos pares, né? A gente tende a dialogar com quem pensa igual,
igualzinho, idêntico a gente, né? E, sim, eu sou ambientalista, né? De formação, de vida, e é super importante os ambientalistas sentarem e conversarem com os produtores rurais e vice-versa. É um desafio, não vai ser uma conversa fácil, porque culturalmente a gente não está acostumado a conversar, né? São mundos que não conversam. Mas a questão climática e das mudanças que vão acontecer no ambiente, elas vão impactar todo mundo. E aí eu costumo falar, a questão ambiental, ela não é ideológica, ela não é partidária, é para todo mundo e vai impactar todo mundo. Então a gente tem que conversar e a gente tem que dialogar para achar soluções para a vida da humanidade no planeta. Porque a Terra vai continuar, né? Ela vai se adaptar. Quem vai sumir são os humanos, né? Então não vai acabar a Terra. É a gente que tem que se adaptar a essas mudanças e ver como a gente pode fazer para seguir com o motor econômico do país, mas também pensando nas mudanças que isso pode causar, até para a própria produção, né, rural. Então, assim, eu acho que falta ouvir todas as partes. Acho que falta um diálogo multissetorial no país de uma forma geral. E talvez é porque é mais fácil, né, patrona, a gente conversar com um amigo, muito mais fácil. É um desafio você sentar e conversar com quem pensa diferente e ouvir com a escutativa e realmente ouvindo, né? E não ouvir falar, já estou com a resposta pronta. Não, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos colaborar e vamos construir junto, para que a gente continue vivendo dignamente no planeta, né? Nós temos nos acostumados a vivermos as nossas bolhas, né? Então a gente tem que realmente lembrar que é preciso atravessá-las e para que a gente chegue a um outro patamar, né? E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Cris, e me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dos pilares da conservação ambiental e já me dissesse também, na sequência, o que vocês, né, desde 2018, quando surgiu a ideia, né, a gente está agora, enfrentamos a pandemia, como você disse, e tudo mais, mas o que vocês conseguiram dessas escutas ativas, né, de conhecer a realidade do pantaneiro, o que vocês conseguiram realmente entender que são iniciativas que possam ajudar, né, a chegar ao local que a gente espera? Ou seja, manter a preservação, manter a produção, né, fazer com que cada vez mais, você já disse aqui, a pecuária secular no Pantanal manteve o bioma preservado, né? Acho que isso é fundamental. Eu falo aqui, muitas vezes a gente ecoa isso e nem sempre as pessoas acreditam, né, ou todo mundo acredita. E realmente essa é uma verdade, né? Então eu queria entender, né, o que vocês já chegaram à conclusão de que são pontos aí que possam ser trabalhados para que a gente consiga caminhar realmente na velocidade que a gente precisa. A questão dos pilares ambientais, né? Primeiro que você perguntou. Eu acho que assim, a questão hídrica é muito importante da gente olhar, né? A questão climática, né? Da emissão de gases de efeito estufa. Então, como que a gente reduz essa emissão? O Brasil tem uma emissão muito grande ainda, né? Mesmo não sendo um país industrializado e mesmo não dependendo de combustível fóssil para geração de energia, né? Que Europa, Estados Unidos, a maioria deles precisa de usina termoelétrica para gerar energia e isso tem um custo em termos de gases de efeito estufa enorme. E então a gente tem que olhar com cuidado e com atenção para essa questão, para essas duas questões, acho que a questão hídrica e da redução da emissão de gases, exatamente. E aí você falou dos pilares, eu lembrei de outra coisa, que da sustentabilidade, né? Que a gente escuta muito falar de sustentabilidade, e a sustentabilidade ela tem 3 pilares básicos. Você pode botar quantas pernas você quiser nesse banquinho, mas ela tem 3 pilares que são básicos, que é você olhar questão ambiental, questão social e a econômica. Então, o banquinho, que se tiver só esse, você pode botar cultura, pode colocar governança, enfim. Mas os 3 básicos. E esse banquinho com 3 pezinhos não pode estar desequilibrado, senão a gente não alcança a sustentabilidade, né? Então, tem que ter... É super legal quando a gente fala em sustentabilidade, pensar que ela é um tripé. E os 3 têm que estar do mesmo tamanho ali, porque senão o banquinho cai.
e aí não tem sustentabilidade. Ou seja, né, a preservação vai acontecer à medida em que as pessoas estão, né, socialmente de acordo com o que esperam e, claro, com a economia funcionando, né? Ou seja, tem que ter o pilar econômico, é fundamental. Sem ele, a gente não consegue garantir preservação alguma, não consegue garantir bem-estar social nenhum, né? As pessoas não podem esquecer desse tripé. Exatamente, ela é super importante. E quando a gente está falando de questão ambiental, a gente não está esquecendo da questão econômica de forma alguma. Por isso que a gente tem que dialogar, né, para encontrar como a gente faz para manter a natureza, mantendo o ser humano e também a economia rodando, né? E aí você perguntou das iniciativas também, né? Eu acabei não falando, né? O Pontos Pantaneiros ele tem 3 linhas de ação. Uma delas são os diálogos pantaneiros que a gente trabalhou. Teve o ano passado o Fórum Pontos Pantaneiros, que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. E aí, ano que vem, a gente está organizando para acontecer aí em Cuiabá, que a ideia do Fórum Pontos Pantaneiros é o diálogo, é a gente trazer um público diverso para conversar, focando na solução. A ideia não é ser um fórum para a gente lamentar os problemas. Eles estão aí, todo mundo conhece, mas quais são as soluções para esses problemas que existem? Então, quando a gente vai abordar a questão do fogo, é para trazer as soluções e dialogar as soluções e divulgar e fornecer troca também, né? Subsídio para troca. Para o pessoal, nossa, que legal aquela iniciativa, que interessante aquela outra. Então, essa é a ideia do fórum, né? A expansão do diálogo com a valorização das iniciativas de sucesso que existem no Pantanal. E aí, a gente, no fórum passado e agora no próximo também, a gente está organizando, que é abranger a sociedade toda, né? Então, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, povos indígenas, proprietários rurais, o cientista, o ambientalista, o estudante, todo mundo, ele é gratuito, né? Então, vai todo mundo que quiser, basta se inscrever. E a gente dialogar e ver o que de sucesso, né, de interessante, de bom está acontecendo no Pantanal para a sua conservação, sustentabilidade, desenvolvimento. Aí a outra frente que a gente trabalha com áreas conservadas, a gente trabalha a paisagem toda do Pantanal. Então, mais de 90%, 95% dela são propriedades rurais, mas tem algumas áreas protegidas. E aí a gente trabalha também essa frente para melhorar a efetividade de gestão dessas áreas. O que seria isso, né? Melhorar a efetividade de gestão. As áreas protegidas, elas têm um papel super importante para a sociedade, né? Dali você tem uma área que está sendo conservada, que vai promover o lugar que a onça pode dormir sem ter influência dos seres humanos por perto, né? Um exemplo só. Você tem a questão climática, que aquelas áreas também regulam, tem água, a questão hídrica também, que as áreas estão protegendo. Então, ela tem um papel para a sociedade. Só que o orçamento dos estados e do governo federal é baixo. Então, acaba que a efetividade de gestão dessas áreas, a administração delas, eles não conseguem alcançar o sucesso. Por falta de orçamento, falta de pessoal. Então, tem muitas áreas que não têm uma gestão adequada para cumprir o seu objetivo. Então, a ideia é a gente, né, dentro de onde cabe para a sociedade civil e para os saberes do Pontos Pantaneiros, a gente apoiar para que essas áreas realmente cumpram com o seu papel para a sociedade. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro que a gente escuta bastante aí no Pantanal, que é a questão da biomassa que se acumula nas unidades de conservação. E aí, quando seca, tem uma biomassa seca, que é um prato cheio para queimar, para o incêndio, né? Isso também é uma questão de gestão. Porque se você tem um recurso, um orçamento adequado, e que o chefe da área, enfim, o funcionário do governo que trabalha na área, consiga fazer um manejo para que não pegue fogo. Mas como não tem recurso, não tem pessoal, acaba sendo difícil. Então, muito das questões e até dos conflitos, sabe, patrônio, que acontece no entorno das unidades de conservação, principalmente, é por falta de recurso para uma gestão efetiva. Então, aí a gente atua também, ainda não é milagre que a gente faz, né, mas algumas ações para melhorar a efetividade de gestão dessas áreas. E até para reduzir conflito também, né, que existe bastante. E todas essas frentes, se a gente falar das áreas protegidas, a gente fez um diagnóstico e conversou com os moradores do entorno de 4 áreas, unidades de conservação do Pantanal, o Parque Estadual Rio Negro, no Mato Grosso do Sul, o Parque Estadual Guirá e Parque Estadual Encontro das Águas, aí no Mato Grosso, e o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. A gente fez um diagnóstico de como estava a gestão nessas áreas e fez uma oficina. E convidou proprietários rurais, comunidades tradicionais, organizações do terceiro setor, um público diverso, vários setores diferentes da sociedade, para dialogar e pensar quais são as melhores estratégias para a gente melhorar a efetividade nessas áreas. E aí saiu um relatório, e com base nesse relatório a gente está começando as ações. Então, né, a gente sempre está dialogando. A gente fez um diagnóstico, apresentou o diagnóstico, discutiu
Aí todo mundo deu a sua opinião, o que precisa para aquelas áreas, e a partir daí a gente compartilhou com todos também, os participantes, né? Com o governo, com os tomadores de decisão, com a sociedade civil e com as comunidades, para também as pessoas, cada um poder fazer um pouquinho da sua parte para melhorar, né? Aquilo o que foi indicado na oficina. E aí o Ponte está fazendo uma parte disso também. Está trabalhando agora a melhoria da efetividade de gestão no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Algumas ações que saíram na oficina, na área que a gente tirou da cartola. E aí a última iniciativa do Pontes é da pecuária sustentável, que a ideia é valorizar a pecuária sustentável no Pantanal. E aí a gente fez uma série de oficinas, a gente fez 4 oficinas para conversar com os produtores rurais quais são os desafios, né? Foi um processo que a gente foi construindo. Primeiro identificou os desafios, aí com base nesses desafios a gente trouxe algumas pessoas para conversar, e aí começamos a discutir indicadores de sustentabilidade para as propriedades, e que culminou na última oficina, a gente finalizou um plano colaborativo para a pecuária sustentável no Pantanal. E aí que tem algumas frentes, né, mais importantes, vou tentar lembrar todas, vamos lá. A questão da comunicação, questão de treinamento, a questão do diálogo, né, da gente estar conversando com várias pessoas, né? Então esses pontos foram muito trazidos em todas as oficinas. Tem um desafio muito grande com relação à presença do Estado, escolas, estradas, mas que está um pouco além da capacidade das pessoas que estavam na oficina, né? Então a gente focou mais naquilo que os participantes da oficina podem fazer para valorizar a pecuária sustentável no Pantanal, que ela tem base na pecuária tradicional, né, que já acontece há muito tempo no Pantanal. E, além disso, a gente discutiu uma forma de medir a sustentabilidade, porque ela ser tradicional e de baixo impacto, como a gente vê, não necessariamente ela é sustentável. Porque a sustentabilidade, né, tem aqueles 3 pezinhos lá que a gente conversou. E a gente conversou um pouco disso, e a Embrapa Pantanal tem uma ferramenta, que é o Programa Fazenda Pantaneira Sustentável, que já é implementado em parceria com o Sistema FAMATO, né, num programa piloto em 15 fazendas aí no Mato Grosso, que agora vai ampliar mais 70 fazendas, vão ser 85 no total. E aí esse programa vai ser implementado também no Mato Grosso do Sul. E aí ele já é uma base da sustentabilidade, para você ver, né, se está sendo ou não sustentável. Ela é de baixo impacto, ok, mas é sustentável ou não? Ah, ela está quase sustentável, o que eu preciso melhorar? Então ela dá um diagnóstico até para o próprio produtor. O que eu estou precisando melhorar na minha fazenda? Quais os pontos que eu tenho que melhorar? O que está legal? O que está precisando melhorar? E aí a ideia agora é a gente fazer uma outra oficina em fevereiro, que provavelmente do dia 11, 12 ou 13 de fevereiro, a gente está fechando ainda a data, em breve a gente vai enviar os convites para os participantes, para discutir o começo da implementação desse plano. O plano foi construído, mas agora a gente tem que implementar. E cabe a todo mundo, a sociedade, né, e todos os envolvidos na construção dele, implementar um pouquinho dele. Tem a questão econômica também, né, de incentivos fiscais, esqueci de mencionar, isso também saiu bastante forte no plano. E você tendo um diagnóstico que tem um instrumento da Embrapa Pantanal medindo a sustentabilidade, isso pode ser um caminho muito mais fácil para uma linha de crédito, para sustentabilidade, coisas do tipo. Né? Então, a Embrapa também está negociando, está conversando, acertando a questão da certificação com base no diagnóstico da Fazenda Pantaneira Sustentável, né, o FPS. Aí você tem o certificado, e aí também a gente vai apoiar aí o Pontos Pantaneiras, a Embrapa, enfim. Aí quando o Pontos Pantaneiras tem a Embrapa também, buscar articular um banco de financiamento, linhas de crédito diferente para quem tem a Fazenda Pantaneira Sustentável certificada. Então a gente sempre está trabalhando com o diálogo, sempre. Muito bom, Cris. Eu acho muito bacana a gente ouvir, né, a tua explicação completa e sempre ponderando, né, reforçando a necessidade e a presença constante do diálogo, afinal de contas, né, esse é o grande objetivo, e isso surte efeito, né, isso gera resultado positivo, evidentemente. Em específico aqui, em especial com relação ao Fazenda Pantaneira Sustentável, eu me recordo do início desse programa, né, tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Embrapa, entrevistá-los, e havia uma expectativa muito grande que se confirmou, né, realmente é você ter essas 15 propriedades rurais como referências para serem analisadas em todos os seus aspectos aí, né, da sustentabilidade desse tripé, e a partir das medidas que foram, né, ou eventualmente seriam implementadas em cada uma, você transformá-las em modelos, né, realmente por meio desses resultados, para que esses resultados e essa realidade plural dessas propriedades possa servir como base para as demais, né? A gente sabe que existe problema de maneira generalizada aí, de baixos índices zootécnicos, né, especialmente no Pantanal. Isso, claro, acaba retirando a rentabilidade, acaba ferindo ali um dos pontos desse tripé, que é justamente, né, o da rentabilidade. O tripé é a parte econômica do tripé, né? Então é muito bacana
reforçar a importância desse trabalho da Embrapa junto aos parceiros, né, Acrimate, Famato, os produtores rurais, né, vocês, enfim, todo mundo que está junto na FPS, e de que maneira isso vai, né, ser expandido agora, né, de 15 para mais 70 propriedades, chegando a 85, assim, sucessivamente servindo como parâmetro para as demais, né. E é muito importante também reforçar a credibilidade da Embrapa, né, como aquela instituição que vai balizar tudo isso, vai apontar se realmente uma propriedade é sustentável ou não, para que isso também torne-se como um balizador ou um avalizador, né, de créditos aí com linhas mais baratas, mais acessíveis para quem produz preservando o meio ambiente, né, num bioma que é diferente de tudo que a gente conhece, né, mais ou menos por aí, certo? Certo. E, patrona, esqueci de mencionar que agora a gente vai começar o apoio à implementação do FPS no Mato Grosso do Sul também. Vão ter 8 fazendas pilotos a partir do ano que vem, que aí vai ter uma parceria com Pontes Pantaneiras, a Embrapa junto, que a Embrapa está no Pontes, e aí a gente vai começar a apoiar a implementação aqui no Mato Grosso do Sul também, desse programa que já está ampliando aí no Mato Grosso, né? Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Maravilha, maravilha. Vamos aproveitar que a gente falou então de sustentabilidade desde o início, né, explicando. A gente está na semana, como nós abrimos aqui o bate-papo, falando, né, na semana que inicia a COP29, e aí que é a Conferência do Clima, né? E mês passado, agora finalzinho de outubro, vocês participaram da COP Biodiversidade na Colômbia. Inicialmente, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, a diferença entre as duas, né, e o que vocês levaram lá para mostrar o nosso Pantanalzão, né, e os trabalhos que estão sendo realizados, Cris? Das duas COPs, né? COP significa Conferência of the Parties, né? Que em inglês seria a Conferência das Partes, que são os países. E essas partes são os países que assinaram os acordos, tanto o Acordo do Clima como a Convenção da Diversidade Biológica. Então, a diferença básica delas, elas são reuniões que são organizadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e que uma tem um foco na conservação da biodiversidade e a outra na questão das mudanças do clima. Então, se você tem participantes, né, cerca de 200 países mais ou menos nas duas, que assinaram, né, que ratificaram os 2 acordos. Então, é isso que diferencia. Uma tem o Acordo do Clima e a outra é a Convenção da Diversidade Biológica. Mas uma coisa que foi muito trazida na COP16 agora em Cali, que foi a COP de Biodiversidade, é como as duas COPs precisam conversar e andar juntas. Porque elas não são coisas que que dá para separar, né? Elas estão juntas. Então, cada vez mais essa questão de juntar metas das duas COPs, das duas partes, está super latente. Isso foi discutido bastante na COP16 e na COP29 também já vai ser trazida essa questão da sinergia, né, entre as duas convenções, entre a convenção e o acordo, né? Porque um é um acordo, outro é uma convenção, mas enfim. Que tem metas, né, que os países têm que assinar. E assim, as duas têm isso. Uma tem metas dos países relacionadas ao clima e outras têm metas relacionadas à biodiversidade, né, que os países que assinaram precisam cumprir, para que reduza as mudanças do clima e para a conservação da biodiversidade, especificamente essas duas. As COPs, de uma forma geral, elas têm uma parte das negociações, que fica a delegação oficial dos países negociando entre os países como vão ser
as metas e os acordos enfim, como que eles vão levar para frente esses acordos e essas metas. E é uma discussão super interessante, Patrônio, porque tem que ser consenso. Todos os quase 200 países têm que concordar com aquela frase. Então fica tira esse quê, volta o quê? Então é interessantíssimo. E assim, a habilidade de negociação é maravilhoso você vivenciar. Vale a pena procurar na internet os vídeos da COP16 para ver, para assistir um pouco como funciona isso. E aí eu queria ressaltar aqui o protagonismo da delegação do Brasil na COP de biodiversidade especificamente. A do clima também eu sei que é, mas aí eu não vivencio, né? É incrível, assim, a gente dá um orgulho enorme de ser brasileiro, de ver o pessoal do Itamaraty, né, os negociadores, a delegação oficial brasileira. O pessoal do Ministério do Meio Ambiente também participa, né? Então, o Ministério das Relações Exteriores e Meio Ambiente, juntos. Mas quem fala mais são os diplomatas, né? O pessoal a equipe do Itamaraty. Dá um orgulho danado. Ai, que maravilha, é super bonito. Tem um protagonismo grande mesmo nas discussões, sabe? O Brasil lidera várias discussões, principalmente do Sul Global, né? Que assim, em termos de biodiversidade, o Sul Global é onde tem a biodiversidade. A América do Sul, a África, né, os países do leste asiático ali, as ilhas, né, Polinésia, a gente tem a biodiversidade, e os países do norte global não têm a biodiversidade, mas têm o dinheiro. E aí tem uma dinâmica bem complexa, o diálogo entre esse sul e norte global, porque a questão do financiamento ela é muito importante aí para as duas COPs, tanto a COP de biodiversidade como a do clima, porque é necessário ter o recurso financeiro igual à economia, né? Sem a economia a gente não conserva a biodiversidade nem a natureza. Sem recurso financeiro não tem como cumprir meta. Então, esse sempre é um ponto sensível nas COPs de discussão, porque os países do norte global não querem dar o recurso que foi acordado, e aí os países do sul global, nós temos a biodiversidade, precisamos do dinheiro que vocês têm. E esse sempre é um ponto delicado que das COPs, e foi na COP de Cali, vai ser agora também em Baku, no Azerbaijão, na COP29, que está começando hoje. Pois é, e aí você traz a questão financeira, né, de como implementar realmente o que é discutido lá, e é uma crítica de quem é leigo, de quem não participa, evidentemente vê de fora, é que muitas vezes, especialmente a do clima, né, é que a gente vê discussões, e na hora das implantações, implementar o que foi discutido, né, um aqui não vai, o outro aqui não vai, né, e aí, no fim das contas é mais um ano de reuniões, né, e expectativas e nada surtindo efeito ou quase nada, né? Nesse ponto, você disse que as duas têm esse mesmo ponto sensível que é a questão dos recursos. Dá para dizer se a biodiversidade acaba conseguindo implementar algo com mais celeridade do que propriamente do clima ou também anda na mesma velocidade? Não, anda na mesma velocidade, porque falta recurso financeiro. Então foi acordado um valor no último acordo, que é o Marco Global de Biodiversidade, que foi na COP de 2022, da COP de Biodiversidade, e que o recurso, eu não lembro exatamente o valor, quantos bilhões de dólares por ano, mas não chega nem a um quarto do que foi acordado por ano, o que entrou realmente nos fundos para a implementação de ações. E aí, Patrônio, volta aquela coisa que eu falei lá no começo, né? Porque a gente tem que começar a olhar para o clima, para a biodiversidade, não como uma questão ideológica e partidária, ela é sobrevivência do ser humano. E aí tem essas questões, muda governo, aí o governo dali não quer, aí o outro governo de não sei aonde não quer. Então tem essa dificuldade também ainda de perceber que a gente tem que olhar para a natureza, a gente tem que olhar para a terra como parte da gente, porque senão a gente que não vai sobreviver aqui, ela vai continuar. Do jeito que for, a gente que não vai estar aqui mais. E assim, me corrija se eu estiver equivocado, tá, Cris? Mas eu acho que justamente essa realidade, né, de todo mundo estar discutindo com o objetivo, mas daí esbarrar na falta de capital, na falta, né, na mudança de governo, enfim, uma coisa ou outra, isso torna ainda mais importante iniciativas como as que vocês realizam, né, e os parceiros todos e os produtores, porque aí são iniciativas que de fato conseguem colocar em prática, né, ideias que possam solucionar aquela realidade local, né, e aí regional e assim sucessivamente, né. São iniciativas assim que realmente provocam mudanças, né, é a minha leitura. Obrigada, Patrone, mas é isso mesmo, assim, inclusive a gente olha, porque tem as metas globais, tanto no clima como na biodiversidade, mas você tem as nacionais também. E aí, é importante a sociedade civil olhar para as metas nacionais e ajudar, apoiar a implementação. Então, além de dialogar com todo mundo que a gente faz, a gente olha também para essas metas nacionais de biodiversidade e do clima para implementar também, apoiar a implementação dessas metas como sociedade civil, não como governo. Né? Então, a gente olha para isso também. Além de tudo que a gente olha, a gente está olhando para lá.
E essas políticas, né? Uma coisa que é importante, patrônio delas, é muito isso, para a gente balizar para onde ir. Às vezes não vai ser tudo implementado, aquela pessoa não concorda, aquele outro país não está fazendo nada, mas as ações da sociedade como um todo, e aí eu não estou falando da sociedade civil organizada necessariamente, estou falando de todo mundo, olhar para essas metas como, vamos lá, então, o que eu posso fazer como produtor rural para apoiar a biodiversidade, para apoiar a redução mitigar as mudanças do clima, ou reduzir mesmo, né? Olhar para isso. Então, ele é muito um balizador, sabe? Ele tem esse papel de política pública internacional de guiar, né, para onde a sociedade deve ir nesses temas especificamente. Como o Fórum Global Mundial de Economia, enfim, né? Sempre tem também esses outros fóruns que têm seus guias, né, para a gente seguir. Cris, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta que eu sei que as pessoas que nos ouvem certamente, né, ficam querendo ouvir de você. Sempre que a gente traz pessoas, eu vou rotular aqui, tá, ambientalista, sem nenhum sentido diferente da palavra, mas é realmente por conta da relevância de ouvir isso, de quem entende de meio ambiente. O produtor brasileiro preserva, é exemplo para o mundo? Olha, Patrone, tem muitos que são, e alguns que não são ainda. E aí a gente precisa valorizar quem é, sabe? Por isso que eu falo muito dessa questão de valorizar com linhas de crédito, economicamente, mas não só aí, né? Acho que tem que ter uma valorização também na mídia, né? Tem que ser divulgado. Eu vejo que está mudando, a gente tem uma mudança de visão natural, por causa realmente, né? Porque o planeta está gritando e a gente está aqui gritando junto, o que a gente vai ser dos meus filhos? Então tem uma mudança, né? De respeito às legislações, à lei, às normas ambientais, que elas existem, não são à toa, não é por chatice. Se você precisa deixar uma área ali na beira do rio, é para preservar a água que você mesmo como produtor vai precisar usar, né? Eu acho que é isso, é importante a gente valorizar, sabe? O produtor que está fazendo a sua produção com conservação, sem desmatamento desnecessário, né, além do permitido, que está fazendo manejo da pastagem para aproveitar melhor sua propriedade. Mas é isso, eu acho que é um processo, né? Porque se a gente for ver nossos bisavós, avós, não tinha essa preocupação, porque não existia essa preocupação ambiental, né, no mundo, não tinha mudança do clima. Então é um processo mesmo, né, da sociedade ir olhando com outros olhos para a questão da legislação, para a questão de boas práticas, que vão além da legislação. O que eu posso fazer além da legislação? E eu vejo, assim, muito positivamente mesmo, sabe? Que está mudando a visão do produtor rural. E, naturalmente, não é uma mudança exigida nem imposta por ninguém, né? É do processo cultural, né? A cultura, ela vai mudando. E a gente não pode ficar estagnado lá no passado. Tem muita coisa importante do passado, que é a nossa cultura básica, né? Nossas bases. Mas tem a coisa do não perder o trem da história também, né? A gente tem que estar olhando o que está acontecendo e não adianta querer datilografar uma carta para você hoje em dia, que você nem vai chegar em você se você não mandar um e-mail. E é difícil, né, a gente equilibrar a manutenção da cultura e da tradição, mas também olhar para as coisas novas que estão acontecendo, né? Não é um processo simples, é desafiador para todo mundo a gente manter os dois, porque tem gente que abandona totalmente, né? Agora eu sou moderno e esquece as tradições. É um desafio, né, a gente equilibrar. Maravilha. Não, mas você disse aqui um ponto fundamental, né, na tua resposta, que é justamente existem, né, os dois perfis, aqueles produtores, felizmente, que preservam, né, e que a gente sabe que existem, são grande maioria, a meu ver, e claro que existem aqueles que não o fazem, né, como qualquer atividade, a gente tem os dois lados da moeda, né, mas é preciso cada vez mais valorizar as iniciativas, né, que realmente fazem a diferença, para que elas passem a ecoar na mídia, né, e eu tô falando mídia de maneira geral, porque o que a gente vê é justamente o contrário, né? Às vezes no universo de 100, você tem 2 que fazem de maneira equivocada e são os que aparecem, né? E acaba rotulando todos os demais, né? Então é importante que a gente lembre-se sempre disso, por isso é tão importante ouvi-la trazendo também essa análise. Agora, Cris, estamos caminhando para a reta final aqui e a gente tem algumas perguntinhas tradicionais que ficam pro fim aqui. A primeira delas... Vamos lá. É a seguinte, na verdade, é ouvir qual aquela pergunta que você gostaria que lhe fizessem um dia. Ou seja, que você gostaria de ter a oportunidade de responder, mas não fizeram ainda. Agora é hora de você devagar aí, pensar e falar assim, olha, isso eu gostaria de que me perguntassem. E você vai ter essa oportunidade de não só fazer essa pergunta para você mesma, como respondê-la para a gente ouvir. Acho que a pergunta que eu gostaria... Como que eu vejo a solução para os problemas do mundo? É uma pergunta bem ampla. Como você vê? Como a gente soluciona os problemas do mundo? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de ouvir. Bem ampla, mas uma resposta simples, na verdade. Como seria então a resposta? É o diálogo. E o diálogo legítimo, né? Não, eu vou dialogar. Eu chamo você aqui,
Patrônio, você assina a lista de presença e eu dialoguei com ele. Não, diálogo legítimo, ouvindo todo mundo e buscando pontos de convergência, né? Onde que todo mundo se encontra. Onde a gente se encontra, que é dali que a gente vai achar a solução. Não é nos extremos onde a gente está desencontrado. É lá na convergência, no pontinho do meio. E aí, com isso, a gente descobre esse pontinho do meio com diálogo, né? E sempre existe, né? Sempre existe o ponto de convergência, né? Sempre, né? Existe. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. Passou com louvor nessa primeira. A segunda é a seguinte. A segunda é mais tranquila, tá? A gente quer saber uma curiosidade sobre você, Cris. Eu tenho, uma curiosidade que é interessantíssima. Eu sou fumante. E aí, várias vezes, mas você é ambientalista, como você fuma? Eu falo, olha, gente, a vida é cheia de contradições, né? O que eu posso fazer? Eu sou fumante, não é uma curiosidade boa. Luto, paro e volto. Mas, enfim, é um desafio na minha vida aí, tá vendo? Uma curiosidade e o maior desafio da sua vida, qual é parar de fumar? Muito bem, que você consiga vencer esse desafio, então, torcendo pela sua saúde. Ô, Cris, para encerrar, a mais tranquila de todas, né? Como as pessoas podem lhe encontrar? Você está nas redes sociais, LinkedIn, enfim, como que as pessoas chegam para tentar um diálogo contigo? Eu tenho o meu e-mail, tina@ip.org.br, né? ip.org.br. E aí tem as redes sociais do Pontes Pantaneiras no Instagram. A gente ainda não fez o LinkedIn, mas em breve teremos. Mas tem o Pontes Pantaneiras lá no Instagram. Pontes Pantaneiras mesmo, é fácil de achar. E aí pode mandar mensagem por lá, ou mesmo e-mail, que eu acesso bastante e-mail. Pode inscrever, fiquem à vontade para a gente conversar e dialogar. Que legal, olha, te agradeço muito pela participação, agradeço mais uma vez a Aline pelo intermédio, né, por fazer essa ponte para que essa conversa, esse diálogo sobre o Pontes Pantaneiras, entre outros temas aqui, pudesse realmente sair do papel, né, sair do campo das ideias e ir para o campo das práticas. Te agradeço demais, te chamei o tempo todo de Cris, mas me esqueci, né, que você é conhecida mais por Tina aí, né, você até colocou o teu e-mail, então fica aqui para pelo menos na reta final, dizer, Tina, muitíssimo obrigado pela participação aqui, sucesso no trabalho, conte sempre com a gente, né, de que maneira que a gente possa também ajudar nesse diálogo, porque eu concordo com muito do que você disse aqui, né, especialmente no que diz respeito à importância do diálogo, né, a gente realmente tem que buscar nos aproximarmos pelos pontos de convergência. Eu lhe perguntei, né, sempre existem, né, eles sempre existem, né, são eles que vão ajudar a pavimentar aí o caminho que a gente vai percorrer, independente da área, independente do foco, esse é o caminho sempre. Obrigado mesmo pela participação, foi uma honra contar contigo aqui. Obrigada, Patrônio, também obrigada, pessoal, pela escuta, e vamos juntos construindo aí um Pantanal melhor, não melhor, porque ele já é bom, mas enfim, né, sempre pode melhorar, e um Brasil também, um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e que precisar, também estamos à disposição, Patrônio, é só entrar em contato e seguimos juntos aí nas Pontes Pantaneiras. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.